Olá malta da casa própria! Hoje vamos falar de projeto, isso mesmo, para quem já tem um espaço e pretende começar com a obra, afinal o que é que se faz neste meio tempo? Tendo já o seu espaço devidamente regularizado, digo, tendo um DUAT já em mão, pode começar a pensar no projeto. E a melhor forma de começar este processo é perceber quais são as normas urbanísticas que afetam o seu próprio espaço. Com normas urbanísticas eu quero dizer, por exemplo, que o município exige que seja feita naquela zona. Há zonas, por exemplo, em que o município pede que as casas estejam afastadas do muro da frente ou do muro dos lados ou até mesmo do muro de trás a uma certa medida. É importante saber estas normas, saber, por exemplo, para o terreno que tem em mãos, qual é a altura máxima que pode construir, porque essa altura poderá determinar o número de pisos máximos em que poderá construir. Há zonas, por exemplo, em que podemos querer construir casas com 2 ou mais pisos, mas que a altura, que é a Sércia permitida para esta zona, não nos permite podermos construir tão alto. Daí que recomendo sempre a visitar as normas urbanísticas. Outra norma que vale a pena tomarem atenção é a taxa de afetação do solo, que é uma percentagem que determina quanto é que nós podemos ocupar diretamente no solo. Isto não conta os pisos de cima, mas aquela parte do resto de chão que vai tocar diretamente o solo. Portanto, recomendo a que vejam as normas urbanísticas que afetam o vosso espaço. Normalmente estas normas vêm indicadas no documento do ato ou mesmo na planta topográfica. A planta topográfica, que é aquela folha normalmente em A3, onde o município ou o SDPI, os Serviços Distritais de Ordenamento do Território, eles fazem a indicação do seu terreno com as dimensões e com as tais normas, que são os afastamentos, as sércias e havendo alguma percentagem de ocupação ou percentagem de verde, eles também indicam. Pronto, tendo uma ideia de quais são as limitações que o município coloca-nos para esta zona em que vamos trabalhar, aí podemos começar a pensar no tipo de casa que pretendemos fazer lá. Aqui estamos a assumir que todos estão a pensar numa casa para si, numa casa para viver, não necessariamente numa casa, por exemplo, para fazer negócio, que seja vender ou até arrendar, por exemplo. Se é uma casa para si, o ideal é que tome algum tempo, sente e pense sobre que casa é que quer. Quando a gente fala do programa da casa, é isto. O programa da casa é mesmo perceber o que a gente quer, qual é o programa que a gente quer quando entra para casa, quem dorme onde, quem dorme com quem, para que a gente saiba, por exemplo, quantos quartos devemos ter na casa e qual é a dimensão desses mesmos quartos. A sala é uma sala comum, é uma sala separada, a sala de estar e a sala de refeições. A sala está aberta à cozinha ou não? Estes elementos todos devem ser discutidos nesta fase de elaboração do programa da casa para que estejamos muito claros sobre o que de fato nós queremos, porque é possível fazer de tudo. É possível ter casas, por exemplo, onde a sala de refeições e a sala de estar estão separadas e funcionarem perfeitamente, mas é importante que saiba para si o que é melhor, o que prefere. E para isto pode tomar algum tempo e discutir com a família, digo esposa, esposo, se tiver até filhos crescidos, pode também tomar algum tempo para ouvir de quem já construiu também, como pais, como irmãos que já tenham passado por esta situação, amigos, por exemplo, até mesmo vizinho, eventualmente. Todas as pessoas com quem nos sintamos à vontade em discutir estes assuntos, vale a pena perguntar como elas fizeram e que constrangimentos, que situações desagradáveis ou até agradáveis mesmo estão tendo neste processo todo de habitar nas casas que já construíram. E ao elaborar o programa há muito mais aspectos a considerar. Falei aqui de alguns espaços, das características desses mesmos espaços, mas há alguns aspectos, por exemplo, como áreas, como padrão de execução das obras que vale a pena considerar quando estivermos a elaborar o nosso programa de casa. Falando de áreas especificamente, nós podemos ter duas pessoas diferentes, podem ter casas tipo 3, com uma sala comum e uma cozinha, duas casas de banho, mas uma pode ter tudo isto com 100 metros quadrados e a outra pode ter, por exemplo, com 200 metros quadrados. Daí que é importante perceber de que áreas mínimas é que nós necessitamos. Eu percebo que para a maioria das pessoas, quando a gente fala de 5 metros, para elas é como se tivéssemos dito nada, porque 1 metro, 5 metros, 10 metros, é tudo igual. É tudo igual para quem não tem experiência em trabalhar com medidas. Mas vou sugerir uma tática muito simples mesmo. Quando começarem a pensar na casa, comecem a prestar mais atenção quando forem visitar casas, quando forem visitar espaços. Olhando para este quesito da área, tentem sempre comparar. Por exemplo, entram para uma casa de banho da casa dos vossos pais e percebam primeiro se sentem confortáveis dentro daquela casa de banho, se parece grande demais, se parece pequena demais. E vão comparando. Quando forem à casa da tia, do amigo, do namorado, dos sogros, vão sempre comparando. Isto vai-vos permitir chegar a uma dimensão, digamos, aceitável de casa de banho para aquilo que são as vossas necessidades ou que são as vossas
pretensões do espaço. O mesmo fazem com todo o resto. Fazem com a cozinha, façam com a sala, façam com os quartos, vão visitando quartos e quando sentirem que estão confortáveis num determinado espaço, não percam tempo e não se sintam acanhados. Peçam mesmo, assumam que sejam pessoas próximas. Fiquem à vontade e peçam para medir. Meçam. Vão lá e meçam. Digam, olha, este quarto tem 3x4. E já registra a casa do fulano 3x4, sair de lá satisfeita. E vai fazendo este exercício, porque isto vai permitir-vos, ao longo de algum tempo, perceber qual é a medida, qual é a dimensão do quarto que melhor responde às vossas necessidades. E para isto é preciso que haja abertura, naturalmente, é preciso que as pessoas conversem e exponham esta necessidade de bisbilhotar a casa dos outros para perceber como é que estas coisas funcionam. Pronto, feito este exercício, poderemos sempre chegar a áreas que nos sejam confortáveis. Mas atenção, não basta apenas que nos sejam confortáveis, porque há uma tendência de buscarmos sempre dimensões bastante avantajadas para que nos dêem um conforto. Mas é possível ter conforto com menos área. E chamo a atenção a este aspecto porque um dos principais determinantes do custo de uma construção é precisamente a área. O que quer dizer, assumindo que a casa tenha o mesmo padrão, se eu construo uma casa de 100 metros e construo uma outra de 200, naturalmente que a casa de 200 metros vai custar muito próximo, se não mesmo o dobro da casa de 100 metros quadrados. Daí que se estamos com recursos limitados, é importante ter muito cuidado aqui. É importante tentar procurar sempre as áreas que referimos, nas casas em que vamos visitando, mas tentando sempre perceber se os espaços menores respondem ou não às nossas necessidades. Pronto, a área é um dos elementos a ter em conta quando fazemos o programa das casas. Mas há um outro elemento, que é o padrão de construção. Uma das formas simples de exemplificar ou de ilustrar esta questão do padrão das casas é, por exemplo, se considerarmos que dois indivíduos que vivem no mesmo prédio, um no piso de cima e outro no piso de baixo, no apartamento, eles têm casas idênticas, têm um layout completamente igual, mas cada um deles fez o acabamento da sua casa à sua maneira, ao seu gosto e, naturalmente, a sua condição financeira. Então, podemos ter um indivíduo, por exemplo, que decidiu abrir a parede que dá para a varanda completamente e meteu uma janela enorme, por exemplo. Uma porta de correr enorme, que lhe custa, por exemplo, 100 mil meticais. Mas o outro, do piso de baixo, não. Ele colocou uma porta de 10 mil meticais e uma janelinha ao lado de 15 mil meticais, por exemplo. O de cima decidiu colocar um chão flutuante, cujo metro quadrado está a 3 mil meticais, e por isso gastou muito mais do que o vizinho de baixo, que decidiu aplicar uma tijoleira no pavimento de 500 meticais o metro quadrado, por exemplo. Na casa de banho, o vizinho de baixo decidiu usar uma sanita de 5 mil meticais, enquanto que o vizinho de cima usou uma sanita XPTO que custa 50, 70, 80 mil meticais, por exemplo. Na casa de banho de baixo, o vizinho usou uma cortina para fechar a zona de chuveiro, quando o vizinho de baixo usou uma box com portas especiais de correr, que lhe custa também por aí ao redor de 70, 80 mil meticais. Pronto, podíamos prosseguir para a cozinha e outros espaços, mas penso que apanharam a ideia. A ideia é que, mesmo tendo as mesmas áreas por resolver, por acabar, nós poderemos ter opções diferentes, o que naturalmente vai nos levar a custos bastante diferentes. E o padrão da obra é explicado um bocado nesta lógica, de que podemos ter exatamente a mesma área para construir, mas se eu exijo um padrão muito mais alto, naturalmente a minha obra vai custar muito mais. Então é preciso também terem atenção que tipos de acabamentos estamos a considerar. Este ponto é importante porque, apesar dos acabamentos a gente poder gerir a posterior, é importante que a gente já se familiarize com o tipo de acabamento que a gente vai usar na obra, porque isto também evita de sabores, porque se eu começo a fantasiar com acabamentos de alto padrão, por exemplo, todo o gesso cartonado, paredes devidamente barradas e pintadas com tinta de última qualidade, um chão flutuante de 3, 5 mil meticais ao metro quadrado, os armários de cozinha têm uma pedra especial, um quartzo ou algo parecido. Naturalmente, quando chegar à fase de execução, qualquer coisa que seja abaixo disso vai ser frustrante. Vai ser frustrante para mim porque não foi aquilo com que eu fui alimentando o meu sonho. Daí que é muito importante já considerar esta questão do padrão na hora de fazer o programa. Pronto. Então, o programa passa fundamentalmente por determinar quais são as necessidades que a família tem, quantos membros tem, quantos compartimentos deverá ter, qual é a dimensão, quantas pessoas deverão usar cada um dos compartimentos, qual é a relação a relação que os compartimentos terão entre si, qual é a área de cada um desses compartimentos, qual é o padrão de forma geral que se vai usar na obra.
Pronto, com um programa já estabelecido, já começamos a ter uma ideia do que se trata da nossa obra e até podemos chegar a alguma estimativa de custos de construção. Aí começamos também a perceber a outra parte, que a obra não é só feita de projeto, a obra também é feita daquilo que a gente de fato pode pagar. É preciso também ser bastante realista neste aspecto para perceber como é que nós podemos executar esta obra, de que recursos é que a gente dispõe. Se a gente dispõe de recursos já completos para avançar com a obra ou se vamos construir a casa por fases, por exemplo. Construindo por fases implica que podemos já determinar uma parte que seja funcional da casa, onde a gente vai lá viver, ou então assumimos que não, vamos fazendo, por exemplo, a fundação, a caixa de pavimento, até chegarmos ao pavimento, paramos por algum período, reunimos mais recursos e voltamos a levantar as paredes, metemos as vigas e os pilares, respiramos mais um bocado e depois voltamos a meter a laje ou a estrutura de cobertura inclinada, se for uma chapa ou uma telha, metemos uma chapa, respiramos mais um bocado e depois aí vamos prosseguindo com as fases todas até que a casa fique pronta. E por isso disse, é muito importante que sejamos bastante honestos connosco mesmos, porque se a gente não for bastante honesto nesta fase, corremos o risco de assumir desafios bastante desfasados da nossa realidade. Isto naturalmente vai gerar frustração, vai gerar má gestão de recursos, o que naturalmente vai impactar no plano da família de ter a sua casa própria pronta no devido tempo. Então, ter atenção ao fator custos é muito importante. Recomenda-se sempre que os primeiros passos sejam dados por fundos próprios. Buscar projeto, buscar um terreno, é sempre bom quando a gente consegue dar um start. Isto porquê? Porque há sempre o risco, o perigo da gente aderir, por exemplo, a financiamentos bancários logo de partida, sem ter ainda uma ideia clara do que é a gestão deste processo de construção e depois vemos numa situação onde, por exemplo, pegamos no dinheiro que era suposto ser encaminhado para a obra, porque parece-nos muito à partida, e encaminhamos este dinheiro, ou melhor, desencaminhamos este dinheiro, uma vez que era para a obra, desencaminhamos para outros fins, que depois naturalmente não se refletirão na obra. Então aconselha-se sempre a começar com o pouco que se tem e que depois o dinheiro que for buscado, por exemplo, a banca ou outras plataformas, seja para dar um boost à obra para que ela rapidamente possa correr e chegar à fase em que nós pretendemos. Pronto, já temos o terreno, já temos um programa e já temos uma ideia clara de qual é o budget que nós temos para a obra e qual é a fase que a gente vai eventualmente atacar logo a seguir. Com estas ferramentas, nós vamos ter com os consultores, que naturalmente fazem os projetos, como o caso de nós, os arquitetos, e levamos tudo isto para que o arquiteto possa pôr um bocado de ordem às nossas ideias. Aí, por essa via, nós conseguimos ter o projeto formal. Levamos as nossas ideias para lá. Naturalmente que o arquiteto poderá, numa outra situação, recomendar uma ou outra alteração àquilo que veio como ideia base, mas é extremamente importante que vá ter com o arquiteto já com uma ideia daquilo que quer para a sua casa, com uma ideia também daquilo que pode ou daquilo que pretende gastar para ter esta casa. Porque com estas duas ferramentas e também a contar com o terreno, o arquiteto terá elementos suficientes para poder encaminhá-lo melhor. Pronto, haverá discussões, sessões de debate, de apresentação de ideias, de sketches, drafts, até que se chegue a uma solução final do projeto. Este período de projeto normalmente leva vamos dizer, projetos normais, normalmente de 1 a 2 meses é o período normal para a elaboração de um projeto completo. E aqui é preciso perceber o que é um projeto completo, como um todo. O projeto completo é um projeto que, para além da componente da arquitetura, que é que mostra a ordem dos espaços, as dimensões gerais dos espaços, tipos de acabamentos e relações interiores-exteriores e todo um resto, volumetrias e tudo mais, existem também as componentes que ficam ocultas, ficam escondidas por detrás, por dentro das paredes, que normalmente nós não vemos, escondida, por exemplo, por cima do teto falso. E estas componentes todas também dão alma ao projeto. Essas componentes são, por exemplo, o projeto de estrutura, que é onde temos projeto de fundações, de pilares, vigas, lajes, estruturas de coberturas. Temos um projeto de hidráulica, que é de canalização fundamentalmente, que é onde nós percebemos toda a componente das águas da casa, por onde as águas entram até que elas saiam para serem drenadas. Temos também o projeto de eletricidade, que normalmente é um bocado mais composto, tem a parte elétrica como tal, desde o quadro, os circuitos todos, de tomadas, de interruptores, lâmpadas de iluminação, portanto, também faz uma menção aos ar-condicionados, a componente de internet e dados, e temos também a componente de mapa de medições. Esta é outra especialidade, que é onde são feitas as listas de quantidade de materiais que serão executados na obra. Se o seu projeto for para construir em fases, peça sempre
ao seu projetista para que ele lhe faça uma lista de materiais, uma lista de materiais de cada uma das fases. Assim permite, por exemplo, que compre o material adequado para a fase que vai construir e evita comprar, por exemplo, 100 sacos de cimento quando para aquela fase só vai precisar de 20, por exemplo. Pronto. Estas são as principais especialidades do projeto. Temos arquitetura, temos estrutura, temos eletricidade, temos, disse arquitetura, estrutura, hidráulica, eletricidade e temos a lista de materiais, que é o mapa de quantidades ou medições. Pronto. Contudo, nem sempre é necessário ter tudo isto pronto. É sempre bom, recomenda-se que tenha um projeto completo e devidamente feito. Mas a realidade diz que, para o caso de Moçambique, para que possa obter uma licença de construção, basicamente precisa das especialidades de arquitetura e de estrutura. Com estas duas especialidades, já pode ir ao município ou pode ir ao SDPI, por exemplo, e submeter o seu dossiê para que lhe seja atribuída uma licença de construção. Contudo, como disse, é ideal, é recomendável que tenha um projeto completo, porque aí evita uma série de constrangimentos em fases posteriores, onde é preciso acomodar os sistemas elétricos, os tubos de descargas de águas das chuvas, por exemplo, ou mesmo os tubos de descarga das sanitas e lavatórios e coisas parecidas. Mas não podendo, como disse, o município, ou pelo menos a maior parte dos municípios em Moçambique, está confortável em receber os projetos de arquitetura e de estrutura. Estes projetos prontos devem também ser acompanhados dos termos de responsabilidade de cada um dos técnicos, porque não basta ter o projeto feito. É preciso que o técnico que fez este projeto esteja qualificado e esteja devidamente credenciado pelo município, pelo SDPI, o Ministério das Obras Públicas ou quem for, para assinar ou para assumir responsabilidade nos projetos que faz. Daí que é muito importante, quando forem ter com um projetista, clarificar este assunto e garantir que ele confirme de fato poder assinar, porque senão dá-vos um projeto que depois ele não pode assinar e aí é preciso arranjar quem assine, porque o município não vai aprovar se não estiver assinado. Uma vez assinado este projeto, que normalmente são feitas 2 cópias para levar ao município, onde uma das cópias fica naturalmente no município, que é a cópia original, o segundo exemplar normalmente volta connosco depois de ter sido carimbado e dado visto por parte do município. Este processo geralmente leva de 30, pelo menos oficialmente, leva de 30 a 60 dias, mas infelizmente temos visto processos como este a durarem muito tempo. Em alguns casos duram meses, se não até anos, à espera de licença de construção. O que nós recomendamos muitas das vezes é, sempre que notar que há uma demora parte do município, é ir lá bater a porta e insistir para que tenha a sua licença, porque, sejamos francos, os nossos municípios não têm capacidade técnica para dar vazão a todos os processos que lá entram, tirando outras questões que também são típicas da nossa sociedade, como o caso da corrupção, que naturalmente faz com que uns processos passem à frente dos outros. Por isso, recomendo sempre que, caso os tempos não sejam observados, aproximem-se aos municípios ou SDPIs e façam pressão, porque só assim conseguem ter uma licença de construção a tempo. Porque essa licença é que vos permite construir, de facto, construir de forma legal. E isso faz com que tenham todos os direitos de quem constrói legalmente, mas também faz com que evitem multas, porque há multas para quem tem uma construção ilegal. E existe um decreto, temos um decreto que está disponível cá na plataforma, que poderão depois ter acesso, que estão lá especificadas as multas para cada uma das infrações. E garanto-vos que a multa é um bocado elevada. Vale a pena perder algum tempo a regularizar o projeto para depois poder construir sem constrangimentos. Então é isso, o projeto está feito. Agora, o que mais é que falta? Vamos direto à obra? Não porque temos uma licença de construção, temos um projeto já feito, temos sempre de pedir, se não ao nosso projetista, a quem nos vai construir, que diante do que nós lhe oferecemos em termos de recursos para executar a obra e do projeto que ele tem em mãos, que nos faça um cronograma a dizer quanto tempo é que ele precisa para cada uma das fases. Isto é importante porque, na maior parte dos casos, nós não temos os recursos todos para executar o projeto de uma só vez. Daí que é importante a gente saber qual é o cronograma possível, quais são as fases possíveis de executar neste mesmo projeto, para que a gente possa alocar os recursos necessários para esta mesma fase ou para que a gente possa fazer um compasso de espera justo para que a gente acumule o valor necessário para poder avançar com esta mesma fase. Então é importante ter um cronograma. O cronograma não é nada mais que um plano que diga, olha, desde a abertura dos caboclos até a execução das sapatas ou até a fase de laje de pavimento, aquela que a gente vê, o primeiro chão que a gente vê na casa, a gente vai precisar, por exemplo, de um mês
e isto vai custar mais ou menos tanto. Porque aí a gente já sabe, olha, eu tenho valor para esta fase, podemos avançar. Porque eu não preciso correr, não preciso que a obra seja uma dor de cabeça constante na minha vida. O que eu posso fazer é simplesmente dizer, olha, vamos trabalhar num mês, com o budget que eu tenho. E a fase seguinte diz que eu preciso de X valor, deixa-me organizar, mas assim que eu tiver este valor, aí a gente avança. Então é muito importante ter este cronograma. Este cronograma e esta consulta ou auscultação a quem vai construir também nos permite ter uma ideia mais clara de quanto de fato é que vai custar a nossa obra. Mas esqueçamos a questão da obra porque isso vai merecer um capítulo à parte. Ainda no assunto do projeto. Se a gente decide avançar, já tem o budget definido, já tem a equipa selecionada para avançar, temos a licença de construção e vamos avançar, avancemos. Acontece por vezes de durante o processo, durante a obra, nós termos algumas alterações, seja por que razão for. Porque encontramos no terreno coisas que não estávamos à espera ou porque, pronto, houve uma alteração, uma mudança de ideias, há coisas que pareciam-nos bastante claras no início e que hoje já não são. É possível fazer as alterações, mas novamente o recomendável é que estas alterações sejam sempre feitas dentro da legalidade. O que significa que é preciso fazer uma correção no desenho, os arquitetos, engenheiros sabem mais ou menos como fazer estas alterações, é preciso seguir um programa claro de representação daquilo que está sendo alterado, não é o projeto todo, é só especificar a alteração que está sendo feita e que naturalmente submete-se ao município, passa por um processo de aprovação, é necessário pagar as taxas todas inerentes a esse processo, para que continuemos a construir legalmente. É muito importante fazermos isto porque as multas para os casos de construção ilegal são bastante elevadas. Não vale a pena ir por esse caminho. Vemos muita gente naturalmente a seguir pela construção ilegal. Não digo que desencorajo, porque percebo que leva muita gente a ir por esse caminho, mas como profissional eu devo recomendar que siga sempre o caminho da legalidade, porque naturalmente é sempre melhor e vantajoso para quem está nesta jornada de construção. É isso. Falei de projeto, mas se calhar interessa também falar um bocado dos custos destes mesmos projetos, porque há aqui muito tabu sobre, afinal, o que custa um projeto. Quando é que um indivíduo, um arquiteto, por exemplo, está a cobrar muito, está a cobrar pouco, ou quando é que um preço parece-nos razoável. Aqui sempre complicado porque no mercado há de tudo. Até nós da casa própria agora oferecemos projetos a 20 mil meticais, então há de tudo. Pronto, mas o que é importante reter aqui é que os projetos têm um custo, e têm um custo bastante alto. E que é um custo que vale a pena assumir. Vale a pena assumir porque, como sabem, a casa é o maior investimento da maior parte das famílias. Daí que não podemos deixar este nosso bebê, que em alguns casos é filho único mesmo, nas mãos de completos desconhecidos ou de pessoas que não tenham credenciais no mercado de que sim podem fazer um trabalho de qualidade. E pronto, isso muitas vezes acaba justificando um preço que parece alto aos olhos de alguns, mas que no final do dia é o garante da qualidade que vai ter no projeto. Em geral, os preços de projeto, segundo as tabelas próprias para o cálculo de honorários para a elaboração de projetos, andam entre 7% a 10% do custo final do projeto. Isto para dizer, imagina uma casa que está previsto custar 5 mil meticais, espera-se que o custo geral dos projetos seja de 500 mil meticais, ou seja, de 400 a 500 mil meticais. Mas naturalmente que é difícil conseguir pagar estes valores no mercado. Existe um preço mais ou menos a meio deste caminho, que diria que é o preço normal, não diria, mas é o preço de mercado, digamos assim. Então, um projeto tipo 3, em torno de 100 a 200 metros quadrados, anda mais ou menos de 150 a 300 mil meticais, dependendo de uma série de variantes, claro, né? Dependendo da dimensão exata da casa, dependendo das dificuldades que existem no terreno para fazer o projeto e tudo isso. Mas normalmente andam neste intervalo de 150 a 300 mil meticais. Este é um custo aceitável, digamos, no mercado para os projetos. Há quem faça mais barato, mas é como disse, é preciso garantir que este indivíduo tenha competências e tenha credenciais para oferecer estas soluções. E nós, na casa própria, criamos uma linha de projetos bastante acessível, que são projetos modelo, são projetos tipo, ou seja, são projetos que serão cedidos ou oferecidos a mais do que um único dono de obra, ou seja, não serão projetos exclusivos, e por conta disto é que conseguimos oferecer um projeto com a qualidade de 200 ou 300 mil meticais aos preços que praticamos, que são preços a partir de 20 a 30 mil meticais, mais ou menos. Pronto, é isto. Dito isto,
mãos à obra, já temos terreno, já temos um projeto, já sabemos o que é necessário fazer entre o espaço do terreno à obra. É preciso respeitar a questão do programa, conhecer primeiro as normas urbanísticas do tipo que afetam o nosso terreno, ter um programa bastante claro, um programa onde indicamos as áreas, os compartimentos que nós precisamos, o padrão de obra que vamos executar. Temos que ter uma ideia muito clara dos recursos que vamos usar, do budget, do dinheiro, orçamento que nós temos para essa mesma obra. Devemos buscar profissionais competentes para que nos conduzam neste processo, nomeadamente arquitetos, engenheiros civis, para que nos conduzam neste processo, sempre pessoal devidamente credenciado, e que é preciso respeitar os tempos e os procedimentos naturais disto. Tempos que costumam variar mais ou menos 2 meses, que são 60 dias para ter a licença de construção, não podendo, aproxima-se ao município e faça a pressão, e que depois disso senta, ganha algum tempo, faça um programa muito claro com quem vai construir e, se possível, sempre com a ajuda do arquiteto também, o arquiteto ou mesmo engenheiro, para que consiga usar os recursos que tem para uma fase específica e assim ajudar a poupar muito mais dinheiro durante a sua obra. Pronto, isto são algumas dicas sobre o projeto que decidimos dar hoje. Esperem por mais, que haverá. Obrigado, até a próxima.